gente louvar Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aproveitando vocês em pé, abram por gentileza as vossas Bíblias. Você vai estar abrindo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo 41 a seguir. Meus irmãos, a minha gratidão à vida do pastor Jean, da pastora Franciele, essa família que nós aprendemos a amar em Cristo Jesus. Louvamos muito a Deus pela vida dessa família e passamos também a amar esta igreja. Temos acompanhado os cultos aqui, as mensagens, os hinos, toda a programação, e também passamos a amar esta igreja, os obreiros, vocês, todos vocês. E minha gratidão a Jesus por aquilo que vocês têm feito para Jesus nessa cidade. E louvo muito a Deus pelo cuidado que o pastor Jean, sua esposa, a família e esta igreja tem tido com o evangelista Diego, que é meu filho, minha nora Letícia, meu neto Caleb, minha neta Gabriela. Eu louvo muito a Deus, que Deus abençoe vocês, obreiros, as irmãs, irmãos, só Jesus para retribuir vocês. Eu não tenho palavras. Diego, Letícia diz sempre, nós temos sido muito bem cuidado pelo pastor Jean e pela igreja. E muito obrigado também por nos receber. Uma recepção dessa, a gente quase que muda para cá, né? Os irmãos recebendo a gente tão bem assim. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Rever aqui meus filhos, né? Diego, Letícia, Caleb, a Gabriela. Que bom revê-los. A gente estava com muita saudade. Diego, quando veio para cá, me fez muita falta. Temos ali o projeto Hospital da Alma, ele me ajuda muito, me ajudava muito ali, mas Deus teve os seus planos como tem, né? E a gente tem que entender. Minha esposa, a missionária Marta, que está comigo, muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, o pastor Jean, ele é muito corajoso, porque a gente prega assim nos cultos familiares, nos cultos mais pequenos da igreja, e ele me colocar numa escola dessa, eu fiquei assim muito apertado, né? Então vocês, por misericórdia aí, ora por mim, né? Quando assim as pessoas já são pregadoras, assim, tem aquela experiência, né? Aí é um pouco mais fácil, mas a gente que está iniciando a caminhada agora não é brincadeira não. Então vocês oram aí para Deus ter misericórdia de nós. Também não poderia deixar de agradecer. Eu sei que vocês estão em pé um pouquinho, mas uma pessoa que nós amamos, respeitamos, pastor Lindomar, sua família. Pastor Lindomar é um dos homens que eu tenho dito que tem um caráter libado. Um homem que Deus tem levantado de uma forma tão séria para fazer a obra de Deus. É meu amigo, eu tenho essa alegria de dizer que pastor Lindomar e a família são meus amigos. Deus seja louvado pela vida do pastor Lindomar. Os irmãos encontraram o texto? Versículo 41 do capítulo de número 2, é o texto que nós vamos ler. Não vamos ler só o 41, vamos ler um pouco mais. Verso 41 nos diz assim: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais
eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Você diz um amém pela leitura? Amém. Por gentileza, tome os vossos assentos e vamos então meditar um pouco na palavra do Senhor. Nós estaremos com vocês aqui, eu não sei se 2 períodos, se 3, pastor Jean? 2 períodos, né? Então, o período de hoje e o período de amanhã. Estaremos meditando com os irmãos nessa escola bíblica de férias. A minha esperança é que o Senhor, nosso Deus, Ele continue sendo louvado, glorificado e exaltado nesta casa, e que eu possa ser um instrumento de Deus para a sua vida nesses 2 períodos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem testificado ao meu coração. Eu estaria até mandando enviando material para o pastor Jean, mas não foi possível. Nós tivemos que organizar 2 eventos, um atrás do outro, e mais as ministrações diárias no Brasil, trabalho na igreja ali, e muita coisa eu não consegui enviar para ele. Mas fizemos aqui alguns rascunhos, né? Está aqui um esqueleto de uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu vou compartilhar com vocês, e que Jesus nesta noite seja glorificado. Quando nós falamos em crescimento, que é o temário para esta escola de férias, falar de crescimento é um assunto muito importante, principalmente para a igreja atual. E quando falamos em crescimento, logo nós lembramos, eu me lembrei, né, certamente por uma direção de Deus, eu me lembrei do crescimento da igreja nascente, ou igreja primitiva. Nós vamos falar um pouco sobre esta igreja, sobre o crescimento desta igreja, as razões por que esta igreja crescia tanto. Além da igreja crescer, os crentes cresceram em alguns aspectos que nós falaremos ao coração de vocês nesta noite. Porque às vezes muitas pessoas ficam pensando e até perguntando, mas qual o segredo que esta igreja primitiva ou igreja nascente, ela cresceu tanto? Os historiadores dizem que com pouco tempo, metade da Jerusalém antiga já havia se convertido a Cristo. Veja bem que riqueza, que coisa gloriosa. Pouco tempo, a igreja já tinha crescido, metade da Jerusalém antiga já havia se convertido a Cristo. Já estavam salvos em Cristo. Já haviam recebido o perdão dos pecados, confessado a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas qual a razão de tudo isso? Será que foi a eloquência dos apóstolos? Será que foi a oração, a santificação da igreja, o compromisso desta igreja com Cristo?
Claro que sim, essas coisas que citei fizeram parte, mas muito mais ainda, eles fizeram para Deus, por isso vinha o crescimento nas suas vidas, e a igreja ia crescendo. É impossível uma igreja crescer se primeiro nós não crescermos. Quem primeiro precisa crescer, se queremos o crescimento de uma igreja, somos nós. Você quer que a sua família cresça? Então cresça primeiro. Então, quando falamos em crescimento, logo nós nos lembramos desta igreja. A igreja primitiva. Pedro, em sua segunda carta, Pedro diz, para crescermos em graça e crescermos em conhecimento. E quem está falando isso aqui é alguém que as pessoas até poderiam dizer, mas Pedro não tinha tanto conhecimento assim. É engano, porque depois que Pedro conhece a Jesus, imagine você passar 3 anos, aproximadamente e meio, Pedro, um simples pescador, um homem que não tinha tanto conhecimento assim, bem diferente de Paulo, bem diferente de Lucas, que não andou com Jesus, mas era um médico. Paulo também não andou com Jesus, mas era um poliglota. Passou grande parte da sua vida aprendendo com Gamaliel, um dos maiores mestres de sua época. Mas veja como é importante. Jesus, ele pega um que não tem conhecimento, tanto conhecimento, coloca perto dele, coloca perto de Jesus, e pega um poliglota, chama-o e diz, você vai vir também para perto de mim. Você vai sair dos pés de Gamaliel e tu vais vir para os meus pés para aprender. Dá para entender isso? Porque a sabedoria que Deus dá para o homem é diferente da inteligência humana. Então, o Senhor, nosso Deus, chama Pedro, um pescador. De repente, esse apóstolo, ele passa a andar com Cristo. Estou citando Pedro aqui porque Pedro escreve esse texto que está no temário para esta escola. E ele passa a andar com Jesus. Pedro está aprendendo tanto teoria como prática. Ele está aos pés do maior mestre de todos os tempos. Existe um mestre maior que Jesus? Existe alguém que tenha uma sabedoria a mais que Cristo? Ele que é a própria sabedoria. A sabedoria é aluna dele. Ele disse, mas eis aqui quem é maior que Salomão. Um dos homens que foram mais sábios desta terra. Mais sábio desta terra. Então Pedro está andando com Cristo. E se ele anda com Cristo, ele está aprendendo ou aprendeu. Você passa 3, 4 anos em uma faculdade, quando você sai, acaba aprendendo umas coisinhas, né? Agora, imagine você passar 3 anos com Cristo, 3 anos com Jesus, sendo ensinado, sendo discipulado pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo, você ouvir mensagens, Jesus esboçando mensagens, Jesus pregando, Jesus ensinando, Jesus libertando, Jesus ressuscitando, Jesus curando, Jesus expelindo os demônios. Eles aprenderam tudo com Jesus.
Então ele sabia muito bem do que estava escrevendo, claro que por uma inspiração de Deus, porque toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Homens santos falaram movidos pelo Espírito de Deus, mas ele escreve com consciência, sabendo da importância que é quando nós temos a humildade de nos assentarmos para aprendermos, tanto sobre graça como sobre conhecimento desse Deus poderoso. E veja o interesse de Pedro também, além de ter aprendido, além de ter passado como bom mestre, ele queria que outras pessoas também aprendessem. Ele queria que outras pessoas também recebessem. Isso é evangelho, irmãos. Isso é cristianismo. A gente não querer ficar só com a gente. Aquilo que recebemos. Paulo, em sua carta, ele diz: o que eu recebi do Senhor, isto também vos ensinei. Eu recebo e ensino. Eu recebo e eu transmito. Nós não podemos ser só um pote. Precisamos ser um transformador daquilo que nós recebemos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, logo quando falamos em crescimento, e quando Pedro escreve, claro que ele lembra de muitas coisas que aconteceu na sua vida, na vida dos outros apóstolos que tiveram a oportunidade de andar com Jesus. Claro que sim, ele lembra também, além dele estar ensinando nesta carta, preocupado com as heresias, preocupado com falsos profetas, mas Pedro está incentivando os demais a ter conhecimento de graça, conhecimento da palavra, ter conhecimento de Deus. E ele também se lembra daquilo que a igreja primitiva estava vivendo. E eu tomei como base também esse capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, e eu gostaria de trabalhar um pouco isso aqui, nesta noite, debaixo da graça de Deus e com a lâmpada do Espírito Santo. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para a gente aqui, hoje, na atualidade. Depois de 2000 anos aproximadamente, né, que esse episódio aconteceu na Igreja Nascente, mas ela ainda continua sendo um verdadeiro modelo para cada um de nós. Antes crescei na graça e no conhecimento, segundo Pedro 3, capítulo 3, verso 18. Crescimento, graça e conhecimento. Essa igreja primitiva, quando nós falamos em crescimento, tem algo aqui muito importante a se lembrar. Você sabe disso. Apenas vamos repetir, pois o método da repetição é muito importante para nós. Isso nos ajuda muito. Quando falamos em crescimento, logo lembramos da igreja primitiva, que cresceu em todos os aspectos. A igreja primitiva, ela não cresceu só em um aspecto, mas ela cresceu em todos os aspectos. Vocês que estão nessa escola podem repetir isso comigo, para a gente mandar o sono embora? Eu sei que não é fácil me ouvir, mas se você tiver paciência, vai dar certo em nome de Jesus. Diga comigo: a igreja primitiva, ela crescia em todos os aspectos, tanto em graça como em conhecimento. Meus irmãos, e como é importante a igreja do século 21, a igreja odierna, como é importante esta igreja
E como é importante para os crentes do século 21 entender isso. Além de entender, almejar, querer. Isso precisa estar dentro de nós. Querer isto, almejar isto. Eles cresciam porque almejaram. Eles queriam isso. Quando eu e você queremos alguma coisa, a gente vai à luta, a gente batalha, a gente peleja, faz hora extra, trabalha o triplo, o dobro. A gente faz o que pode fazer para alcançar os nossos objetivos. E no que tange as coisas de Deus, nós não podemos ser vagarosos. É a Bíblia que diz, nós somos apressadinhos nas nossas coisas, naquilo que é do nosso interesse financeiro, material, profissional, mas às vezes não temos essa ligeireza nas coisas de Deus, naquilo que vai nos trazer um bem tão grande, e a gente às vezes não cava mais, não busca, não recebe mais, porque nós fazemos o inverso. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar, reino e justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é que acrescenta, Deus é que dá, Deus é que provê, Deus é que multiplica, Deus é que aumenta. Você quer um exemplo? A mulher só tem um pouquinho de farinha, só tem um pouquinho de azeite. Chega Elias, Elias pode representar reino, obra de Deus. E Elias pede-lhe água. Ela vai buscar água. Elias disse, é o seguinte, tomar água com a barriga tão vazia não é tão fácil. Me traga também um pão. Ela disse, um pouquinho de água até tenho, mas pão só tem um pouquinho de farinha, só tem um pouquinho de azeite. Elias diz a ela, faça para mim primeiro. Pega a tua farinha, pega o teu azeite, faça um bolo para mim primeiro. Deus ama primícias. Deus trabalha com aqueles que o honram com as suas primícias. Quando ela fez assim, o que acontece, irmãos? Ela dá o pão a Elias. Elias fica nesta casa há aproximadamente mais de 2 anos, comendo do azeite da multiplicação, comendo da farinha da multiplicação, diz a palavra do Senhor. Se nós fizermos como a palavra de Deus está nos orientando, nós então seremos o povo mais feliz da terra. Então aqui está o modelo, mas nós não podemos só ler, só estudar, só meditar. Nós precisamos ir para a prática. Tiago diz que nós não podemos ser só ouvinte do que escutamos, mas precisamos ser praticantes daquilo que ouvimos, daquilo que lemos. E nós falaremos um pouco disso no amanhã, permitindo o Senhor. A igreja primitiva é um verdadeiro modelo de crescimento. Ao longo dos anos, ela nunca deixou de ser esse modelo de crescimento para as nossas vidas. São gerações que estão aí, cada dia aprendendo. Passa geração, vem geração, e o povo está aí aprendendo com esse verdadeiro modelo
que a igreja primitiva. O capítulo de número 2 de Atos e o versículo de número 41, veja a riqueza. Eles estão crescendo em números. Vejam só o que o texto bíblico diz: de sorte que foram batizados e receberam o quê? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então você percebe que as pessoas iam recebendo a palavra, elas iam se convertendo através de sermões ungidos, palavras de Deus. Stotter diz que nós precisamos ter fogo no nosso sermão, porque se não tivermos fogo no nosso sermão, precisamos queimar esse sermão no fogo. Duas coisas acontecem com o sermão que pregamos: ou a gente queima ele no fogo, ou então ele precisa ter fogo. A palavra precisa ter fogo. Jeremias capítulo de número 23, versículo 29, Jeremias diz: não é a tua palavra fogo, e o martelo que esmiuça a penha. Por que que esses corações eram tomados? Por que que esses corações eram quebrantados? Por que que esses corações recebiam a palavra de bom grado? Porque os sermões que esta igreja pregava eram sermões quentes, eram sermões poderosos. Eu me lembro de Jonatas Edwards quando pregou o sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado. O sermão era tão quente, tinha tanta graça, tanta autoridade, que quando Jonatas Edwards pregava esse sermão, as pessoas iam se agarrando nas pilastras do templo, achando que já estavam caindo no inferno. E a história desse sermão não termina só aqui. Esse sermão, ele se estende para grande parte do mundo antigo naquela época. E aonde chegava, as pessoas iam se convertendo. Mas o que eles não sabiam é que Jonatas Edwards, para pregar esse sermão, estava com 3 dias em jejum e oração, buscando a presença do Senhor. Como nós estamos precisando que os nossos sermões sejam quentes, sejam fervorosos, que os sermões que pregamos tenham, de fato, a presença do Espírito Santo. Como precisamos nos agonizar diante de Deus, noites, dias, para pregar uma mensagem de 40, 50 minutos. Às vezes nós queremos pregar 1 hora e meia, e não oramos, não lemos, não estudamos nem meia hora. De sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quem é que prega esse sermão aqui? O apóstolo São Pedro. Havia ou não aprendido com Jesus? Quando você lê Atos capítulo de número 2, você fica pensando só nas línguas estranhas, não é? Logo pensamos só nas línguas estranhas. E os crentes foram batizados com o Espírito Santo. Claro que aquilo ali, e isso continua sendo muito importante para nós. A Bíblia diz que quando falo em línguas, eu estou me edificando a mim mesmo. Quando eu profetizo, eu edifico a igreja de Deus. Isso é importante, é de suma importância para mim e para a sua vida. Glória a Deus, línguas estranhas. Abraão era fortalecido dando glória a Deus. Os crentes se vivem em uma fraqueza terrível porque não dá glória a Deus, né? Quer receber força? Então abre essa sua boca que Deus te deu e glorifique o Senhor Jesus. Só que eles não recebem só línguas estranhas. Em Atos capítulo de número 2, você percebe que depois das línguas estranhas, olha a ousadia de Pedro ao se levantar. Começa a citar o Velho Testamento, começa a citar a profecia de Joel. Esses homens não estão embriagados, Pedro está cheio do Espírito.
E uma das características de quem está cheio do Espírito é defender seus irmãos. Quem está cheio do Espírito não fala do irmão. Quem está cheio do Espírito defende o irmão. E a Bíblia diz que Pedro levanta-se e defende os seus irmãos. E ele esboça sobre o Velho Testamento, ele esboça sobre o Cordeiro de Deus, aquele que eles tinham mandado matar, fala sobre o Cristo vivo e ressurreto. E quando Pedro lança a rede, 3.000 almas se rendem, agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram-se quase 3.000 almas. Isso é o que, irmãos? Isso é o dom da palavra. Ninguém convence ninguém com balela. É a palavra que convence. É a palavra que esquenta os corações. É a palavra que muda as pessoas. Por isso que Deus tinha e tem tanto interesse que o seu povo coma a sua palavra. No Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo de número 6, Deus fala para Israel: eu quero que vocês coloquem as minhas palavras no coração de vocês. E para vocês não esquecerem, coloquem as minhas palavras nos umbrais das vossas casas. Vocês vão falar da palavra para os vossos filhos, andando, sentando, deitando. Deuteronômio 11, versículo 18, a Bíblia diz: não te aparte desse livro não, coloque ela no vosso olho, coloca ela na vossa mão, coloca ela na vossa alma, coloca ela no vosso coração. Para Josué capítulo 1, verso 8, o Senhor diz: não te apartes nem para a esquerda e nem para a direita, se você quiser ter um caminho próspero. Para Ezequiel, o Senhor disse para Ezequiel, capítulo 1, 2, 3, o Ezequiel, come o que você achar. E Ezequiel encontra o que? A palavra. E Ezequiel come a palavra porque ele estaria indo para as margens do Quebar para fazer uma grande obra para Deus. Não tem como fazer obra para Deus sem a palavra. Só tem como fazermos a obra do Senhor com a palavra. Bendito seja o Senhor. Jeremias 15, 16, a Bíblia diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. Precisamos comer esse livrinho, precisamos comer essa palavra, comer na escola bíblica dominical, comer essa palavra nos cultos de ensino, comer essa palavra nos cultos no meio de semana, no final de semana, no simpósio, comer essa palavra na EBD, comer essa palavra diariamente. Achadas as tuas palavras, logo as comi. E quando as comi, elas me foram gozo e alegria na minha alma. Jesus disse que essa palavra não passa. Passa céu, passa terra, mas a minha palavra passa não. Essa palavra tem um poder de nos lavar. João 15, 3. Vocês já estão limpos pelo poder da palavra que eu tenho falado com vocês. Essa palavra tem um poder de nos santificar. João 17, 17. Ó Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta palavra tem o poder de prescrutar até a divisão da nossa alma. Hebreus 4, 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas de nosso corpo, apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Não sejais, dizia Tiago, só um ouvinte da palavra, mas tornai-vos praticante. Pedro recebeu a palavra, Pedro acreditou na palavra, Pedro pregou a palavra, e quando pregou a palavra com ousadia, a palavra de Deus surte um efeito muito grande, e quase 3.000 almas
aceitaram a Jesus como Salvador. Em Atos 2 não recebem só batismo, recebem dom da palavra. A igreja odierna está assim um pouco lenta para buscar os dons. Precisamos buscar um pouco mais isso. Quando você estuda sobre Atos capítulo de número 3, o apóstolo São Pedro e João está subindo para a oração, que é algo que falaremos aqui amanhã também. Eles sobem para a oração. Você que é apaixonado pela oração, não perca o culto de amanhã. Eles estão subindo para a oração das 3. O judeu orava 3 vezes ao dia. Oram, né? Até hoje. Estive no monte, no Muro das Lamentações. Em todos os horários que você chega ali, eles estão ali. Então, quando Pedro vai subindo, tem um coxo. O que a Bíblia diz? O coxo pede esmola. O apóstolo São Pedro olha para eles e diz: olhe para nós. Que coisa não é fácil, né? Você falar para as pessoas: me segue, sou exemplo, sou carta, sou embaixador, sou embaixatriz, sou sal, sou luz, olhe para nós. Ele olha esperando receber alguma coisa. O apóstolo São Pedro diz: eu não tenho ouro. O Papa Inocêncio estava contando dinheiro e diz para um outro Papa: hoje nós não precisamos dizer que nós não temos ouro e nem prata. E o outro Papa diz: mas também não podemos dizer: levanta e anda. Estamos tendo muito ouro e prata, estamos tendo pouco levanta e anda. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, só tem quem busca, irmãos. Não tem jeito de você ter se você não buscar. O que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Isso é dom de cura. Dom de cura. Por falar em cura, eu não poderia deixar de dar esse testemunho. Ano passado, os meninos já estavam aqui. Fui acometido por um câncer no nariz. 2 médicos queriam me fazer cirurgia. Na madrugada, a minha esposa orou por mim. Depois da oração, 2 dias, Jesus tirou aquele câncer. Secou. Dom da cura. Atos capítulo de número 5. Discernimento de espíritos. Ananias e Safira querendo mentir para Pedro. Se aqui não, neném. Aqui tem a graça, a unção de Deus. Vocês não vão mentir para mim. Atos capítulo 8, Atos capítulo de número 9. Você vai ver o apóstolo São Pedro sendo chamado para ressuscitar. Dom de maravilha. E tantos outros dons que eles receberam. Só tem quem busca. Você quer? Se você quiser, Deus tem para te dar. Cresça na busca. Cresça na busca. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Atos capítulo de número 2, versículo 42. Cresceram em perseverança e na doutrina dos apóstolos. Eles cresciam em perseverança e na doutrina bíblica, na doutrina dos apóstolos. Tem gente que fica anã a vida toda, nunca cresce, porque não tem a humildade de se submeter a Cristo. Eu estou com muita liberdade de pregar aqui, porque eu sei que essa igreja aqui é uma igreja acostumada com Bíblia, com palavra. Pessoas que não crescem, vêm para a igreja e passam uma vida na igreja, e você encontra com ele 10, 15 anos, a mesma pessoa.
Por que é que você não está crescendo, meu irmão? Por que é que você não está desenvolvendo? Desenvolva, cresça. Deus quer nos dar crescimento, cresça em perseverança, cresçam na doutrina, cresça na palavra. Bendito seja o Todo-Poderoso. Tiago 1:3, cresçamos em perseverança. Romanos capítulo de número 5, 3, 4. 2 de Pedro 1, 5, 7. Estou correndo aqui para dar tempo da gente concluir o que nós temos para passar para vocês. 2 Tessalonicenses capítulo de número 3, versículos de número 5. Olha só, e a paciência, esse é Romanos, né? E a paciência é a experiência, e a experiência a esperança, perseverança. Aprendeu a esperar, porque na verdade perseverou na própria perseverança. Não tenho hoje, mas eu vou ter amanhã. Não chegou hoje, mas eu vou chegar amanhã. Não alcancei hoje, mas eu vou alcançar amanhã. Glória a Deus ou não, aleluia, irmãos. Cresciam na comunhão. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E como é importante nós crescermos em comunhão. Essa é uma igreja que crescia em comunhão. Koinonia, cresciam em comunhão. 1 Coríntios 10, versículo 16. Vamos ver o que o texto está dizendo. 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Gente que participa do cálice, gente que participa do corpo e do sangue de Cristo, mas não tem comunhão. Queridos, nós precisamos crescer em comunhão. Se a sua comunhão está anã, há tempo de você crescer em comunhão. Não, eu tenho comunhão com Deus, está bom demais. Não basta termos só comunhão com Deus. Nós precisamos ter comunhão com o nosso irmão. Porventura, a comunhão do corpo de Cristo, foi o que o pastor disse aqui. Ninguém pode dizer, eu estou isolado do corpo. Se você estiver isolado do corpo, você não cresce, você não desenvolve, você vai ficar anã a vida toda. Mas se nós estivermos em comunhão, além de todo o corpo crescer, a gente cresce. A gente cresce. 10, 17, bora ver lá. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos... Vamos repetir esse texto, porque é muito rico o texto. Vamos lá? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participam do mesmo pão. Bebemos da mesma água. Comemos do mesmo pão. E aí? Estamos crescendo em comunhão? Essa igreja crescia, eles, os crentes, cresciam e ajudavam outros a crescerem. As pessoas iam chegando para a comunidade, saúde. As pessoas iam chegando para a igreja, as pessoas iam vindo e eles iam encontrando isso. Não tinha barreira. Os crentes estavam entrelaçados um no outro em comunhão. Era coisa maravilhosa. Todo
todo mundo que chegava para o meio daqueles crentes queriam estar ali, porque de fato aqueles crentes viam a comunhão daqueles irmãos. O salmista chega até a escrever: oh, como é bom, como é agradável ver os irmãos unidos. Isso é agradável. Glorificado seja o nome de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 3. Nós estamos falando do nosso crescimento em comunhão. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Olha só o que João, o apóstolo do Senhor, está escrevendo: vocês precisam ter comunhão também com os vossos líderes, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Diga comigo: comunhão com líderes, comunhão com os liderados, comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você tem a humildade de deixar Deus te ajudar a crescer em comunhão? Glorificado seja o Deus. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Há muitas pessoas que têm mais comunhão com os infiéis do que com os fiéis. Você, por certo, já deve ter escutado muitas vezes alguém falar assim: eu dou mais certo com aquele ímpio lá no trabalho do que com os irmãos na igreja. Está errado. São infiéis. E se tu estás tendo comunhão com ele, não estás sendo fiel. Eu sei que é difícil às vezes engolir isso, mas coma, porque tem remédio amargo que é melhor que o doce. Não vos prendais a um jugo desigual. Está errado com os infiéis, porque que sociedade tem a injustiça com a justiça? E que comunhão tem luz com trevas? Se eu tenho comunhão com Cristo, se eu tenho comunhão com os meus irmãos, com o meu líder, se eu tenho comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, jamais eu vou ter comunhão com o ímpio, a não ser que eu pregue para ele e traga-o para a casa do Senhor, para entregar a sua vida. Mas para comungar não dá. Diga comigo bem alto: cresçamos em comunhão. Você pode dizer, pelo menos para uma pessoa próxima de você: você está crescendo? Desde que você chegou para o cristianismo, você está crescendo ou está aniquilado? Se tiver aniquilado, eu vou usar a autoridade que tem o nome de Jesus, e todo aniquilamento vai cair por terra nesta hora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? 1 Coríntios 12, 12. Estou gostando do rapaz ali, que ele é esperto, né? 12, 12. Porque assim como o corpo é um só, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo em todos. Você pode dar um sorrisão com gato para o seu irmão? Diga: vai acostumando comigo, vai acostumando com o meu penteado, acostume com o meu jeito de falar,
porque nós vamos morar no mesmo céu, porque nós comemos do mesmo pão, porque nós servimos o mesmo Deus. Se os crentes que estão aqui dentro estão entendendo a palavra, abre a sua boca e solta um brado de glória para esse Deus. Aleluias! E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Tem jeito de você fugir, não. Não gosto desse irmão. Meu anjo da guarda não foi com o anjo da guarda dele. Então troca de anjo da guarda, porque esse anjo da guarda seu é o anjo da guarda da inimizade. Pegue o Espírito Santo, que o Espírito Santo dá certo com todo mundo. Cresçamos. Amém, irmãos? A Bíblia diz ainda no versículo de número 42, cresciam em comunhão e cresciam no partir, partilhavam, cresciam no partir. Pode dizer mais forte? Cresciam no partir do pão. Com quem eles aprenderam a partilhar? Com quem? E por que a gente são tão amarradinhos assim? Cristianismo é isso aí, queridos. Vinde a mim, aprendei de mim. Terceiro, ide após mim. Como que você vai partilhar se você não senta para aprender? Não tem humildade para aprender. Mateus capítulo de número 26, coloque aí por favor. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos. Não é esse texto. Você colocou 6, é 26. Veja aí para nós. 26. Mateus capítulo de número 26. Enquanto comiam, repita o texto comigo. Enquanto comiam, não é só um, comiam. Olha Jesus ensinando eles crescerem. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando mais forte, tá tão bonito a leitura que eu gostaria que você citasse isso para alguém perto de você. Diga para ele: partiu. Jesus ensina a partir. Diga a ele: o pão não é só seu, o Pai não é só seu. Na oração Jesus ensinou: Pai nosso, pão nosso. Não é só pão seu, Pai seu, é Pai nosso, pão nosso. Partiu. E o vendeu. E o deu aos e disse: eu penso que esse texto merece uma rajada de glória. Aleluia. Irmãos, mas o pastor Jean hoje está bonzinho. Ele disse: não, bora fazer uma vigília, vai até meia-noite. Pastor, não fala isso, que tem uma feirinha abençoada ali embaixo. Fica tranquilo, já estou resumindo aqui. Diga: nos ajude, Senhor,
a crescer no partir do pão. Atos 20:11. O povo está obediente, né? Bora lá. E subindo e partindo o pão e comendo. Irmão, se fosse só uma pessoa, como que o texto diria? Se fosse só um, o que o texto ia dizer? Como não é só um, tem mais aqui no texto, mais pessoas que subiu, mais pessoas que comeu. Veja o que o texto está dizendo. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. Só fica, irmãos, para ouvir a palavra, quem partilha, quem come, largamente. Oh, meu Deus, nos ajuda, nos dê força. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 10, 16, 17, já lemos esse texto. Êxodo 12, 8. E naquela noite, digam comigo, naquela noite, comer. Se fosse um, como que falaria? E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas. Por isso que tem dias que você sai daqui com o couro longo, ardendo. Sabe por quê? Porque papai dá carne assada, mas também tem erva amarga. Com ervas amargas comerão. Mas se a família for pequena, ajunte família com família e vá comer carne assada juntos, e vá comer pão juntos. Nós estamos nas vésperas do arrebatamento da igreja. Nunca uma igreja precisou de compartilhar, de estar juntos como agora. Bendito seja o Todo-Poderoso. Vamos lá. 2 Reis, capítulo de número 6, 20 a 23. Estou caminhando para a gente encerrar. Naqueles dias, é isso mesmo? 20, acho que não. 2 Reis, capítulo de número 20. Capítulo 6, versículo 20. É capítulo 6, versículo 20. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre os olhos para que veja. O Senhor lhe abriu. Não, não é esse texto. Acho que é um pouquinho mais para frente aí. Isso, vai mais um pouco. Mas disse: não os ferirás tu com os que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes, repitam comigo, põe-lhes diante pão e água. Escuta, detalhe, isso aqui ele está mandando colocar para inimigo. Você pegou? Esses camaradas aqui tinham vindo prender Eliseu. Esses camaradas aqui vinham matar Eliseu, cercou Samaria por causa de Eliseu. Que Eliseu estava revelando tudo que o rei pensava na sua câmara de dormir. Aí o rei queria matar, o rei de Samaria queria matar. Eliseu falou assim: nada disso. Nós não aprendemos com Deus assim. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para a sua terra, para o seu Senhor.
Escute isso. Jesus está sabendo que vai partir. Jesus está sabendo que tem um Judas na mesa. Mateus capítulo 26. Jesus, ele parte o pão, dá pão para Judas, sabendo que Judas ia o trair. Precisamos crescer. Irmãos, muitas vezes nós temos tanta dificuldade com essas coisas que são pilares para a nossa vida. O tema da escola de vocês é crescimento. E nós vamos ficando tão anão em muitas áreas da nossa vida e vamos esquecendo desses detalhes, né? Nós precisamos crescer. Não vai dar para a gente continuar mais devido ao nosso horário, que foi um horário muito bom, mas dentro desses 3 minutos que eu tenho para mim terminar aqui, eu gostaria de me deter com você em oração. Você sentado como você está, põe a sua Bíblia no banco e, se com a permissão do pastor, você vai dar a sua mão para alguém próximo de você e dizer para ele: nós somos um. Pode estar sentadinho como você está. Bom, se quiserem ficar em pé, fiquem à vontade. Nós fomos confrontados por Deus nesta noite para crescermos em perseverança, crescermos em comunhão, crescermos no partir do pão. Vai apertando a mão desse crente até sair faísca de glória. Se o Espírito de Deus está em você, se a presença de Deus está em nós, abre a sua boca para glorificar a Jesus. Louve e engrandeça o nome do Senhor nosso Deus que está presente nesta casa. Se Jesus está aqui, se Ele está na sua vida, permita o Espírito de Deus. Oh Deus, nós queremos crescer. Nós queremos crescer. Nós queremos crescer, Senhor. Oh Deus, nos ajude. Eu sei que os dias que estamos vivendo não está fácil, mas nós queremos nos desenvolver, queremos aprender, queremos crescer. Cadê os irmãos que vieram para dar glória para esse Deus? Levante a mão do seu irmão lá em cima, por favor. Bendito seja o Deus eterno. Levante as mãos do seu irmão lá em cima. Você vai preparar o melhor glória que você tem. Você aceita a palavra. Você é crente que tem uma estrutura para receber a palavra. E papai nessa escola bíblica está lhe dizendo: eu quero te dar crescimento. Enquanto você adora, Jesus está lhe dando crescimento. Eu vou contar até 3 e no 3 você vai dar o brado de glória mais lindo que você tem para Jesus nesta noite. Oh, eu sinto Deus nessa tribuna aqui. Oribicanto naia. Oh, ripopocoporeminai. Muitos não entendem,
mas eu sou o Deus que te gerei de novo. Eu fiz algo extraordinário na tua história. Tu não entendes, nem mesmo tu entendes, mas, homem, enquanto tu me adora, eu trabalho através de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Prepare esse brado de glória para Ele. No 3, eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Abre essa boca e adore aquele que vive para sempre. Quem tem glória para Ele, abre a boca e dá glória para Ele. Segura o teclado aí, meu filho. Segura aí. Quem é do glória, abre a boca e dá glória para Ele. Quem é do aleluia, abre a boca e dá glória para Ele. Se você não aprendeu da glória, papai está te chamando para adoração. Papai está te chamando para o crescimento. Quem pode abrir essa garganta e soltar rajada de glória para Ele? Abre a boca. O Espírito está agindo. O Espírito Santo está trabalhando. Ninguém segura o crescimento desta igreja. Ninguém segura o crescimento dessa igreja. Quem pode abrir a boca e adorar, abre a boca. Quem pode abrir a boca e adorar. Tem crente aí tomado pela presença. Tem gente aí que o diabo achou que nunca mais ele ia alegrar na casa de Deus. E papai está alegrando ele. Papai está renovando ele. Papai está animando, está encorajando. O riba candaraba xandarai. O ribica. Para mim encerrar a minha participação, vai com a tua mão por cima da cabeça desse crente aí. E com esta unção que você está nela, profetize um crescimento sobre a vida dele, o qual ele nunca recebeu. Mas vai sair dessa escola, dessa EBF, totalmente mudado. Quem acredita pelo amor de Deus, abre a boca. Tem criança chorando aqui. Uribi canto nebla canto nebia. Uribi canto rebla cantarai. Uribi canto nabachandarai. Permita o Espírito Santo te tocar aí agora. Permita o Espírito Santo te tocar aí agora. Orebacandarai. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo aí agora. Jesus pode te renovar aí agora. Jesus pode te entregar o dom da palavra aqui agora, obreiro. Jesus pode te entregar o dom de maravilha aqui agora. É mistério.
o que estou fazendo. Entenda, minha igreja, o que realizo entre vós. Eu toco em cada um daquele que é minha igreja. Estou fazendo algo na minha igreja. Estou repreendendo tudo aquilo que aniquila e estou dando crescimento em todas as áreas, diz o Senhor